Fala galera, hoje a gente vai falar de Êxodo capítulo 30. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Êxodo capítulo 30, a gente vai ver mais alguns detalhes sobre a consagração dos sacerdotes e também sobre outros utensílios e itens do tabernáculo, como o altar do incenso, o próprio incenso e o óleo da unção, por exemplo. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, vai lá em www.jcnaveia.com.br, rola a página que vai ter lá um banner para você comprar. Você pode comprar tanto a versão física quanto a versão digital, e a versão digital sai por menos que um refrigerante. E se você quiser entrar nas nossas comunidades, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, você vai receber o devocional diário todos os dias no seu celular. Todo dia tem devocional diário. Você recebe de manhãzinha no seu celular. Um dos assuntos desse capítulo é o altar do incenso. A gente vai ler os versos 1 e o verso 6, tá? Então vou pular o 2, o 3, o 4 e o 5. O verso 1 tá assim. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de cetim farás. Agora verso 6. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Vou deixar esse versículo 6 ainda aqui na tela. Então, era necessário fazer um altar para queimar incenso, onde esse altar estaria, ó, verso 6, diante do véu que está diante da arca do testemunho. Então, tinha a arca do testemunho no Santíssimo Lugar, o véu que separava o santo lugar do Santíssimo Lugar, e ali na frente do véu, fora do Santíssimo Lugar, ou seja, no Santo Lugar, deveria estar o altar do incenso. O verso 6 continua dizendo, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Perfeito. Então a gente sabe que esse altar ele era feito para queimar incenso e ele ficava de frente para o véu que separava, como eu falei, o Santo Lugar do Santíssimo Lugar. E se você não entendeu isso, recomendo que você veja o estudo dos capítulos anteriores, se você não viu. Daí a gente coloca imagens, mostra mais ou menos como era toda essa estrutura do tabernáculo. Esse incenso, o queimar do incenso, a analogia que se faz frequentemente na palavra é com as orações dos santos, né? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, ó. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Apocalipse a gente ainda vê algumas outras referências do incenso como a oração dos santos, assim como nós vemos em Salmos também. Tem um Salmo de Davi que fala sobre isso, faz essa analogia do incenso com a oração. Esse incenso, conforme a gente vai ver aqui em Gênesis capítulo 30, ele precisava ser aceso 2 vezes ao dia, né, de manhã e à noite, de maneira que frequentemente, constantemente, melhor dizendo, né, constantemente, ele estivesse aceso ali para não só perfumar o lugar, mas simbolizar também que as nossas orações diante do Senhor precisam ser constantes. Lembre-se, esse altar do incenso estava de frente para o véu que guardava ali, separava a presença do Senhor, o altar. Essas orações, esse incenso que queimava constantemente diante do Senhor, da presença do Senhor, a analogia que se faz na própria palavra são as nossas orações. E daí aqui o meu entendimento as nossas orações precisam ser apresentadas diante do Senhor constantemente em todas as situações. Agora eu vou pular lá para o final do capítulo que fala sobre o incenso, porque era o altar do incenso, também vou falar do incenso, depois eu volto nos outros pontos. Versos 37 e 38. Porém o incenso que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar será extirpado do seu povo. Então, o incenso era santo. Assim como outros pontos, a gente vai ver isso do óleo da unção também, era santo, era sagrado. Não se podia tratar esses itens de qualquer maneira. E quem provou isso na palavra foi o próprio rei Uzias, né? O rei Uzias ele vai oferecer um incenso por ele mesmo, ele não era o sacerdote, ele vai ele mesmo oferecer um incenso estranho e ele acaba
recebendo uma lepra, né? Ele fica leproso, de maneira que ele nunca mais pudesse entrar no tabernáculo. Então, quando a gente trata, o que eu entendo aqui é que quando a gente trata o sagrado como comum, a gente acaba cometendo um erro. Não estou falando que ninguém vai pegar lepra aqui, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui, só estou usando o texto como um exemplo para falar que aquilo que é sagrado para o Senhor nós não podemos tratar como comum. Pelo amor de Deus, não vai me entender errado. Mas o rei Uzias provou isso, né? Lá no blog eu deixei todas as referências, caso você queira. Se você não sabe, o link para esse texto está aqui na descrição do vídeo. É só abrir a descrição do vídeo, vai ter um link lá para o texto do blog, além de todos os textos que eu usei aqui. Mas é isso, né? A gente não pode tratar aquilo que é sagrado como comum. E a pergunta que fica aqui é, então, o que Deus considera como sagrado, né? É importante a gente meditar nisso. A gente vai ver a mesma coisa com o óleo da unção. O óleo da unção Deus considerava como sagrado. E a gente não pode tratar aquilo que é sagrado como comum. E daí a gente vê então a questão do pagamento do resgate. Estranho esse texto, né? Mas vamos ler lá dos versos 13 a 16, está escrito assim, para a gente entender melhor. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação por vossas almas. Então, aqui tem alguns pontos bem interessantes, né? O primeiro deles é que eles tinham que levar essa oferta, porque quem participasse do censo, que tivesse mais de 20 anos, precisaria levar essa oferta para que nenhuma praga viesse para o povo. Então, contar as pessoas ali é um caso dentro da palavra, né? A gente vai ver mais ao longo da palavra ali, ainda no Antigo Testamento, alguns erros que acontecem por fazer o censo do povo, contar o povo. Então aqui essa oferta ela servia para que não viesse nenhuma praga sobre o povo ao contarem o povo, ao fazerem o censo do povo. O segundo ponto interessante aqui é que todos deveriam dar a mesma quantidade. Rico e pobre, independente de condição de vida, todos deveriam dar a mesma oferta. Não é muito comum a gente ver isso, né? Mas aqui nesse caso específico era a mesma oferta. O que muitos entendem é que, por ser algo expiatório para que não viesse nenhuma praga sobre o povo, a ideia é de que o valor seria o mesmo porque todas as pessoas diante de Deus têm o mesmo valor. Por isso que essa oferta específica, ela tinha um valor específico e era o mesmo valor para todas as pessoas. Muitos entendem isso, que era para mostrar que diante de Deus todos valem, todos têm o mesmo valor, todos são iguais. Acho que o mesmo valor não é nenhum termo muito bom, mas que todos são iguais, tá? Então esse é um dos entendimentos. Um outro ponto que a gente tem para entender aqui é que nessa época o ciclo ainda era uma unidade de medida de peso, não era uma unidade de medida de valor. Então eles tinham que levar um peso em prata, tá? A gente vai ver isso em Êxodo 38, a gente ainda não chegou lá, mas só para mostrar para vocês os versículos 25 e 26. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário, veja o mesmo texto, né? Uma beca para cada cabeça, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava os arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. Então a gente vê aqui que foi levado prata como oferta, e de novo esse ciclo nessa época ainda não era uma unidade de medida de dinheiro, monetária, ainda era uma unidade de medida de peso, ou seja, todos tinham que levar ali mais ou menos o mesmo peso como oferta. E claro, né, o ponto que a gente tem para aprender aqui é esse, todos nós somos iguais diante de Deus, não importa o que nós fazemos, o que nós fizemos, a maneira como nós nos trajamos ou falamos, todos nós somos iguais diante do Senhor, e isso implica que uma pessoa não é melhor que a outra, uma pessoa não vale mais que a outra.
mas também implica que todos nós seremos julgados pelo Senhor da mesma maneira. Então isso é uma verdade que para nós ela é muito impactante. Todos nós somos iguais diante do Senhor, todos somos amados pelo Senhor da mesma forma, todos somos cuidados pelo Senhor da mesma forma, todos nós seremos julgados pelo Senhor da mesma forma. Então é uma verdade maravilhosa e ao mesmo tempo uma verdade muito impactante para nós. Daí a gente vê a questão da pia de bronze ou da pia de cobre, né? Vai depender da tradução que você está usando, versos 19 e 20. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então era necessário que eles se lavassem, né? Essa lavagem das mãos e dos pés fala sobre santidade. Precisamos ser santos, precisamos ter as mãos e os pés lavados na presença do Senhor. Fala pra gente também que nós temos que tomar esse cuidado, porque o pecado não resiste à santidade de Deus. Aquilo que é trevas não resiste à luz do Senhor. Se esses sacerdotes entrassem na presença de Deus em pecado, eles morreriam. Porque a santidade de Deus consumiria o pecado neles. Então era necessária toda essa preparação. Eles precisavam lavar as mãos, lavar os pés, para entrarem e fazerem o serviço ao Senhor. Isso fala sobre santidade. Aqueles que trabalham, aqueles que andam com Deus, aqueles que têm um serviço com o Senhor, todos nós, né? Porque todos nós temos um chamado, precisamos ser santos. Isso é uma verdade ao longo de toda a Bíblia, gente. Nós precisamos ser santos. Aqui o lavar as mãos e os pés é um símbolo para essa santidade, é uma analogia para a santidade que é necessária para os sacerdotes, e todos nós hoje somos sacerdotes do Senhor de uma maneira ou de outra, porque fomos chamados pelo Senhor para a obra, né? Alguns num ministério, outros no outro, alguns de uma forma, outros de outra, mas todos nós fomos chamados para o serviço. Como eu falei, né? Algumas traduções vão trazer que a pia era de bronze, outras traduções vão trazer que a pia era de cobre. É um ponto muito menor, né, gente? Acontece aqui que a mesma palavra usada, a mesma palavra que foi usada, ela pode ser traduzida tanto como bronze quanto como cobre. Então, daí tem toda uma questão histórica de quando alguns minérios foram descobertos e começados a serem usados. Uma questão um pouco menor, tá, gente? É para um estudo muito mais aprofundado e que, sinceramente, não leva a gente para grandes lugares, não, tá? Então, a pia de bronze ou a pia de cobre, a palavra usada é a mesma, a tradução só que muda, porque a palavra pode significar as duas coisas. E daí, para finalizar, dos versos 26 a 29, a gente lê: E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas, tudo que tocar nelas será santo. Também, verso 30, vou continuar aqui, vai. Também ungirás a Arão e seus filhos e os santificarás para administrarem o sacerdócio, falando aqui sobre o óleo da unção, né? Então era necessário preparar o óleo da unção, derramar o óleo sobre todos os utensílios, sobre Arão e os seus filhos, para que eles fossem santificados. A gente já falou disso, né? Já falei disso aqui no estudo, que a gente não pode tratar aquilo que é sagrado como comum, e Deus reforça isso aqui no ponto do óleo da unção. Mas é isso, gente. A gente vai chegando no final de Êxodo e muita gente acaba desanimando, porque entra nesses pontos dos utensílios, do tabernáculo, mas é de extrema importância a gente entender o tabernáculo, gente. É fundamental, porque a gente conecta o tabernáculo com o restante da história do povo de Israel, que vai desaguar lá em Jesus, e a gente passa a entender melhor aquilo que Jesus faz e o que Jesus fala. Então não desanime no final do estudo de Êxodo. Se você já chegou até aqui, glória a Deus pela sua vida, que Deus abençoe tremendamente você. Mas não desanime. Eu sei que o finalzinho de Êxodo é um pouco mais lento, mas não desanime, porque entender tudo isso que está acontecendo nos ajuda a entender muito melhor o próprio Novo Testamento, tá bom? Você vê que hoje, por exemplo, a gente fez referência lá de Apocalipse. Então a gente vai entendendo melhor tudo que está escrito. Tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo e bom, justo e fiel. Não há outro como o Senhor. Tu és forte, grande e poderoso. Tu és maravilhoso. Eu peço perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as outras pessoas. E eu te agradeço por esse dia, Pai. Te agradeço por esse estudo. Te agradeço por cada pessoa que está aqui
fazendo o estudo conosco, que está fazendo o estudo completo, que vai deixar o seu comentário. Eu te agradeço porque nós podemos ter essa interação aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos dê cada dia mais entendimento da Tua palavra, mas que a Tua palavra não sejam apenas letras, mas verdade que transforma as nossas vidas. Que nós saibamos que não podemos tratar aquilo que é sagrado como comum. Que nós saibamos, Pai, o valor que o Senhor dá para o relacionamento do seu povo com o Senhor. E que nós possamos cada dia mais ter relacionamento com o Senhor. A nossa oração sobe como incenso. Que nós aprendamos então que nós precisamos orar em todo o tempo, orar sem cessar. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a viver essas verdades. Assim eu oro e te agradeço. Amém. É isso, galera. A gente se vê logo mais semana que vem. Se você está acompanhando conforme esses vídeos vão saindo, semana que vem já tem o estudo de Êxodo 31. Se você está acompanhando depois, o vídeo já está lá. É só você ir lá e já fazer o estudo, tá bom? Deus abençoe a sua vida. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.